negação, procrastinação, aceitação, determinação e ação. Esses são 5 estágios que todo dependente químico passa. No vídeo de hoje, você vai saber sobre esses estágios que às vezes você pode estar passando e nem estar percebendo. Mesmo que algumas pessoas não queiram aceitar, a dependência química é uma doença progressiva que vai alterando o funcionamento cerebral do dependente e o seu comportamento. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A dependência química, ela provoca mudanças independente do querer do dependente. A doença vai evoluindo e o dependente químico vai passando por estágios. A dependência química vai modificando todo o comportamento da pessoa que é dependente. Modifica o seu comportamento devido à alteração da substância no organismo, ou seja, da droga no organismo da pessoa, e devido à sua necessidade de comprar a substância e manter o seu uso. Então, ela vai fazendo essa modificação para se adequar à necessidade do dependente. Ele vai desenvolvendo algumas características que passam a fazer parte da sua rotina, como, por exemplo, a mentira, a manipulação. Com o passar do tempo, que geralmente é um tempo longo, ele se deixa levar por esse comportamento que muitas vezes perde a sua própria identidade. Eu já escutei paciente falar que não sabia mais quem ele era. Esses estágios na dependência química, na grande maioria, se prolongam por um longo tempo, independente de quem seja a pessoa. Boa parte inicia o uso lá na adolescência e se arrasta no uso por longos anos. Alguns realizam várias tentativas de tratamento, mas logo voltam ao uso. Outros não aceitam de maneira nenhuma nenhum tipo de ajuda ou de tratamento. E muitos preferem morar na rua para não serem incomodados pela família. Por outro lado, tem alguns que vão para a rua para evitar o sofrimento da família. Pode parecer estranho, mas acontece. E todas essas mudanças afetam a família, que não sabe como lidar com essa realidade, com todos os problemas que envolvem a dependência química. Ao longo da doença, o dependente químico passa por 5 estágios, que são comuns em toda pessoa que se torna dependente. O primeiro estágio é a negação. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre a negação, que é esse mecanismo de defesa que o dependente químico usa juntamente com a família. E é isso mesmo. A negação não é apenas parte do dependente químico, do comportamento do dependente químico, mas é também parte do comportamento da família. Assim como é comum e difícil para o dependente químico aceitar que é dependente, também é difícil para a família aceitar que tem um familiar que é dependente. E como essa realidade é sofrida, difícil de aceitar, então, no primeiro momento, nem o dependente, que nem a família, sabem como lidar com essa situação e entram em negação. Sua defesa é negar, mesmo que os conflitos sejam constantes e a mudança do dependente químico seja visível. Tanto a família como o dependente químico, às vezes, passam anos na negação. O dependente químico está sempre dizendo que ele para quando ele quiser. Às vezes, ele até acredita nisso, até tentar uma vez e não conseguir. E cada um tem os seus motivos para continuar na negação. O segundo estágio é a procrastinação. Esse estágio, o dependente químico percebe que algo está errado com a sua vida, que a droga está lhe causando prejuízo. Está sempre falando para si mesmo e para a família que vai mudar, que vai buscar ajuda, vai participar de grupo, vai parar. Enfim, está sempre procrastinando uma decisão real de buscar ajuda. A grande maioria passa também vários anos nessa fase e enquanto continua nessa fase, vão perdendo o que tem e afetando todos os que estão à sua volta, principalmente a família. O terceiro estágio é a aceitação. É importante saber que muitos, para chegar nesse estágio, já perderam praticamente tudo o que tinha: trabalho, amigos, estudos, vida social, seus pertences e às vezes até a família. E uma outra parte já perderam tudo isso e ainda não chegaram nesse estágio. Embora existam algumas características parecidas nas pessoas dependentes de substância,
A doença vai evoluindo de acordo com cada um, individualmente. Quando a pessoa entra no estágio da aceitação, ela aceita vários pontos. Aceita que os prejuízos, as mudanças em sua vida é devido ao uso de substância. Aceita que está se destruindo. Aceita que está afetando toda a sua relação com a família. E aceita que a sua vida profissional e financeira está prejudicada devido ao uso de substância. Que não tem o controle do uso de substância. E que precisa parar de usar, senão corre o risco de perder tudo, inclusive a própria vida. Aceita que precisa de ajuda e que precisa pedir ajuda. E essa é a parte mais difícil. Claro que nesse processo, porque o mais difícil é ele aceitar que não pode nunca mais usar. Esse é um dos motivos que pode levá-lo sempre a recair na esperança de ter o controle do uso. O quarto estágio é a determinação. E se ele já passou por todo o estágio de aceitação, o que é um estágio muito difícil, agora ele se determina a mudar todo o seu estilo de vida e parar com o uso de substância. E se ele estiver realmente determinado, ele vai passar por todo o processo, que é entrar em recuperação. O processo de abstinência, os conflitos de usar ou não usar, aguentar todos os sintomas de abstinência, sofrer no corpo e na mente a sua determinação de não usar, mesmo que a vontade e os sintomas de abstinência lhe perturbem o tempo inteiro. E lhe convida toda hora para voltar ao uso. Quando ele está determinado a parar de usar, ele parte para a ação, que é o quinto estágio. Ele vai em busca de ajuda, seja em grupo de autoajuda, seja uma internação, ou ajuda de um psicólogo, ou mesmo de um médico. O fato é que ele busca ajuda. Acontece em alguns casos raros da pessoa parar sozinho e ele mesmo desenvolver os seus mecanismos de defesa para sair do seu funcionamento doentio. E o importante, quando ele está determinado a parar e parte para a ação, ninguém precisa buscar ajuda por ele. Ele mesmo vai buscar ajuda. Mas acontece que muitos não conseguem chegar a esse estágio sem nenhuma ajuda. E em alguns casos o processo até chegar na ação dura muitos anos e às vezes não chega. Lembrando que o dependente químico não está nesse processo sozinho. Se a família está na doença como ele, vai ficar muito difícil ele entrar nesses estágios de recuperação. E a família também precisa entrar nesses estágios de recuperação e sair da codependência, que passa por estágios similares: a negação, a procrastinação, a aceitação, a determinação e a ação. Mas isso é assunto para um outro vídeo. A dependência química é uma doença que, se não há mudança da parte da família e do dependente químico, não vai haver recuperação do dependente químico, a não ser que ele saia do meio familiar em que ele está vivendo. Lembrando que o dependente químico não é um coitadinho porque ele tem uma doença. Ele tem uma doença, mas ele não é a doença. Se você tratar o dependente químico como um coitadinho, ele vai se colocar neste lugar para alimentar a sua doença e justificar todo o seu comportamento disfuncional. A família também precisa sair do papel de vítima e se responsabilizar pelo seu próprio comportamento e o quanto está alimentando a doença do dependente químico, com a justificativa de que ele tem uma doença que não sabe o que fazer. Uma família disfuncional alimenta a doença do dependente químico e ainda se torna fonte de renda para financiar o uso do dependente químico. Parece um pouco duro o que eu estou falando, mas na realidade funciona desta maneira. Por isso, tanto o dependente químico como a família precisam buscar ajuda para aprender a lidar com a doença e mudar de comportamento. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito essas informações a chegarem a outras pessoas que também estão precisando delas. Compartilhe e deixe seu comentário, a sua dúvida. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.